Olá, queridos alunos, com muita satisfação que estamos aqui mais uma vez trabalhando com o tema Introdução à Zootecnia. Então, nesta segunda videoaula, nós vamos dar sequência ao conteúdo que nós trabalhamos na primeira videoaula. A zootecnia, ela possui uma correlação com outras áreas, com outras ciências, demonstrando a importância da zootecnia como uma atividade que envolve a produção animal. Então, dentro da ciência de zootecnia, nós temos uma relação muito grande com a medicina veterinária, principalmente no aspecto sanitário, que diz respeito à sanidade do animal. A zootecnia ela tem uma correlação muito grande também com a agronomia, inclusive são áreas afins, em cursos superiores, tanto da própria zootecnia, que é um nome aí dado a um curso superior, como da medicina veterinária e da agronomia. A zootecnia é uma área comum a essas três áreas principais. E dentro da agronomia a gente trabalha bastante com a parte da agrostologia, que diz respeito ao estudo das plantas forrageiras, ou seja, da forragicultura, que são aquelas plantas que são utilizadas na alimentação animal, e também estudos relacionados à pastagem. Além disso, dentro da zootecnia, nós temos uma área muito importante que diz respeito à genética, onde nós trabalhamos com conceitos envolvendo o melhoramento genético animal. Lembrando que aquele conceito que eu falei na aula 1, em que os princípios das zootecnias elas são baseados em basicamente três pilares: produzir mais, melhor e em menor tempo. A questão de produzir melhor joga diretamente com o melhoramento genético animal, ou seja, tem se procurado cada vez mais trabalhar através de programas de melhoramento genético, obter animais cada vez mais produtivos e que possam estar entrando em processo de reprodução e, consequentemente, de produção mais rapidamente dentro do nosso sistema, que é aquela questão que eu falei do menor tempo. Na medida que o animal ele entra mais rapidamente, seja um ativo mais rápido dentro do nosso sistema de produção, do ponto de vista econômico, esse é um aspecto muito importante. Então, o melhoramento genético ele tem contribuído bastante nesta questão. Daí a importância desse tipo de ciência no estudo da zootecnia. Dentro da zootecnia, nós temos também uma grande área muito importante que diz respeito à bioquímica, onde a nutrição animal está inserida. A nutrição ela é extremamente importante em sistemas que envolvem produção animal. Inclusive, ela pode corresponder em alguns tipos de sistemas, principalmente aqueles que eu tendo a trabalhar com animais mais confinados, com até 80% do custo de produção gasto nesses tipos de sistemas podem dizer respeito à nutrição animal. Então, ela é um aspecto extremamente importante dentro da zootecnia. Daí a importância de nós cada vez mais trabalharmos com aqueles animais onde eu possa suprir as exigências nutricionais exigidos por aquele animal, daquela espécie, e de acordo com a sua categoria. Esse aspecto da categoria é um aspecto muito importante, uma vez que, de acordo com as diferentes fases de vida do animal, ele tende a ter diferentes exigências nutricionais. Vamos dar um exemplo em cima disso? Por exemplo, o cavalo que está sendo mostrado nessa figura, ele tem a sua fase de potro
e a sua fase já de um indivíduo adulto, ou seja, quando ele entra na puberdade. Então vocês podem ter a certeza de que o potro ele tem uma exigência totalmente diferente do animal adulto. Além disso, vamos comparar em questão de sexo. Aquele indivíduo macho utilizado como reprodutor da propriedade, ele precisa ser atendido de acordo com a sua exigência nutricional. Exigência essa que é totalmente diferente, por exemplo, de uma égua gestante, que se encontra prenha. Então, esta questão do atendimento da exigência nutricional do animal através do fornecimento de alimentos que consigam suprir essas exigências, ela é muito importante dentro do aspecto que envolve a nutrição. Além disso, a nutrição ela possui um aspecto muito importante, uma vez que ela faz correlação com outras áreas muito importantes dentro da zootecnia. Uma delas diz respeito à reprodução. Então, na medida que os meus animais eles não estão sendo supridos com a exigência nutricional adequada, uma série de problemas reprodutivos podem ser criados dentro do meu sistema de reprodução. E lembrando que para que os animais eles possam se reproduzir adequadamente, é necessário que essa exigência seja suprida. Então, na medida que ela não consegue ser suprida, o animal vai apresentar um quadro de deficiência, e na medida que eu ofereço alimentos aquém do que é exigido pelo animal, eu apresento um quadro de obesidade, que também é um problema grave relacionado com problemas de nutrição. Então, animais que apresentam um excesso de peso, eles têm uma dificuldade maior em, primeiro, apresentar cio, no caso, né, de fêmeas, principalmente oriundo desse aspecto relacionado à nutrição mal formulada e mal elaborada, uma vez que ela não está atendendo a exigência do animal, ou seja, ela está sendo fornecida a mais. Além disso, um reprodutor bastante gordo, ele além de apresentar problemas na viabilidade dos seus espermatozoides, ele pode ter problemas até de subir em cima da fêmea para poder realizar o processo de monta. É um aspecto aí que deve ser levado em conta. E além disso, aquele animal que apresenta deficiência nutricional, ele também tem uma dificuldade muito grande dentro do aspecto reprodutivo. Então o animal ele tende a ter problemas de apresentação de cio devido a essa deficiência em alguns nutrientes. E lembrando que quando eu falo de exigência nutricional, eu tenho que estar suprindo todos aqueles nutrientes que são exigidos para que o animal ele possa desempenhar as suas funções de maneira adequada. Quais seriam esses nutrientes? Carboidratos, né, que são fontes aí de energia, também lipídios, também, né, gorduras que são fontes energéticas, proteínas, principalmente suprindo aqueles aminoácidos essenciais. O que seriam esses aminoácidos essenciais? São aqueles aminoácidos que só podem ser obtidos pela alimentação. Ou seja, o animal ele não consegue sintetizar, o que é essa palavra, sintetizar? Produzir esses aminoácidos no seu organismo. Ele só pode obter esses aminoácidos essenciais através da alimentação. Além disso, além de carboidratos, né, da fonte de energia e de proteína, é necessário que seja suprido também os minerais, que são muito importantes. Lembrando que dentro dos minerais eu tenho os macrominerais, que são aqueles exigidos pelo animal
em maior quantidade, e eu tenho os microminerais, que são exigidos pelos minerais em menor quantidade. Um aspecto importante, muitas vezes a gente acha que pelo fato desses microminerais serem exigidos em pequena quantidade, eles não são importantes. Pelo contrário, se eles não forem supridos, eles vão gerar quadros de deficiências no animal, que muitas vezes impossibilita daquele animal poder obter um grande desempenho dentro do seu sistema de produção. Um outro aspecto importante dentro dos nutrientes é o fornecimento de vitaminas. Vitaminas essas que também são essencialmente importantes dentro da exigência nutricional do animal. E nunca nos esquecer, que é um fato que a gente sempre constata em programas nutricionais, da importância da água, do fornecimento de uma água de qualidade, que esteja livre de patógenos e de agentes que podem causar doenças. Eu costumo dizer que a água que eu bebo em casa tem que ser a água que eu ofereço ao meu animal. Então a água ela tem um aspecto muito importante também dentro do aspecto que envolve a nutrição animal. E lembrando que além da reprodução, a nutrição animal ela tem uma correlação muito grande com a saúde, com o aspecto sanitário do animal, uma vez que animais que apresentam quadros, seja de obesidade ou seja de deficiência nutricional, pode apresentar algumas doenças realizadas através do seu metabolismo. Um exemplo de doenças que podem ser relacionadas à deficiência nutricional são, por exemplo, como a cegueira noturna, que é um problema que tende a acometer, por exemplo, animais que estejam com vitamina A deficiente em sua dieta. E animais muito obesos podem apresentar também quadros, por exemplo, como de diabetes, muito comum aí em caninos, quando a gente observa que animais muito obesos, eles podem desenvolver problemas relacionados a diabetes mellitus. Então, a nutrição ela é extremamente importante dentro do aspecto do estudo da zootecnia. Daí, ser levada realmente como uma área extremamente importante que tem uma correlação muito grande com a bioquímica. Além disso, a parte de engenharia, principalmente aquela engenharia de alimentos, uma vez que a tecnologia de alimentos ela é muito importante. A tecnologia de alimentos ela contribui principalmente para que eu possa fornecer aqueles alimentos de uma maneira mais palatável, ou seja, o animal ele sente gosto em se alimentar daquele alimento e aquele alimento ele possa ser mais digestível e possa estar suprindo as exigências nutricionais do animal. Então a tecnologia de alimento ele joga diretamente também com a nutrição animal. Outra área muito importante dentro do estudo da zootecnia diz respeito à ecologia, principalmente quando a gente trabalha com aspectos relacionados à climatologia e à etiologia. A bioclimatologia são aqueles aspectos que dizem respeito ao quê? Ao bem-estar animal. Então, aquele animal, quando ele se sente no ambiente onde ele está estressado, seja por problemas de calor, seja por excesso de animais em uma mesma área, uma densidade populacional muito grande, seja por problemas relacionados a dimensionamento de coxo, onde os animais começam a competir entre si, muitas vezes brigam entre si para poder se alimentar, isso tudo gera uma condição de quê? De estresse. E o animal estressado, ele não consegue se desenvolver de maneira adequada. Esse é um aspecto aí muito importante. Por isso que hoje em dia é uma preocupação frequente a gente cada vez mais primar pela questão de bem-estar animal, principalmente na medida de que hoje em dia tem se procurado trabalhar cada vez mais com animais confinados. O que seria isso? Ambientes cada vez menores
eu trabalho com aqueles animais confinados, e aquilo ali geralmente tende a gerar uma série de problemas relacionados a bem-estar. Dentro desse aspecto também é muito importante a gente conhecer a etiologia animal. Nós já falamos sobre isso na aula 1 de introdução à zootecnia. O conhecimento do comportamento animal, de acordo com a sua espécie, de acordo com a sua raça e de acordo com a sua categoria, é muito importante, uma vez que muitas vezes o conhecimento da forma como o animal tende a se comportar, ele já contribui muito para que o animal ele possa estar num ambiente onde ele se sente confortável, ou seja, nós temos condições de, através do conhecimento do comportamento do animal, propiciar para ele um ambiente onde ele tenha bem-estar e não se sinta estressado. E dentro da parte da anatomia, é muito importante também o estudo da anatomia e da fisiologia, que são aspectos extremamente importantes para que a gente possa conhecer o funcionamento do organismo do animal como um todo. Então, como deu para vocês perceberem, a zootecnia ela tem uma relação muito grande aí com diversas outras áreas. Daí a sua importância em nós podemos trabalhar com todas estas áreas de uma maneira bem equilibrada, propiciando, portanto, um sistema de produção animal bem eficiente. Bom, com relação ao desenvolvimento da criação de animais, né? Como que ele ocorreu? Como que esse processo ocorreu ao longo do tempo? Os gregos e os romanos, eles contribuíram bastante para o desenvolvimento da arte de criar animais, passando desse estado da arte para a ciência de criar esses animais. Para vocês terem ideia, os gregos, lá na Grécia clássica, surgem as primeiras discussões sobre preocupações relacionadas a quê? A saúde animal, sendo evidenciada a importância da gente poder preservar o animal em seu melhor estado de saúde, ou seja, oferecer condições sanitárias que evite com que aquele animal ele possa adoecer. Aristóteles, um grande filósofo grego e um grande pesquisador, ele escreveu uma obra na História Natural dos Animais, em 300 anos antes de Cristo. E ele já consegue descrever de maneira detalhada a enfermidade de alguns animais, preocupando-se também com aspectos que envolvem o quê? A anatomia, a fisiologia e a reprodução animal. Nós acabamos de falar no slide anterior da importância de nós conhecermos aspectos anatômicos e fisiológicos dentro do estudo da zootecnia. Uma vez que muitas vezes conhecendo esses aspectos anatômicos e fisiológicos, eu consigo desenvolver algumas estratégias que podem ser utilizadas para que esses animais eles possam se desenvolver da melhor maneira possível. Então é realmente um aspecto aí muito importante. E vocês lembram, né, que nós relatamos que Aristóteles ele foi o primeiro pessoa a descrever o estômago dos ruminantes como nós o conhecemos atualmente, né, dividido em 4 compartimentos, que são o rumen, o retículo e o omaso, que são consideradas câmaras fermentativas, e o abomaso, que é o local onde ocorre a digestão ácida, ou seja, a produção de ácido clorídrico, assim como ocorre com o nosso estômago, né, que é um estômago simples. Então esse aspecto é um aspecto muito interessante. Então vocês já reparam que já ali, em períodos muito antigos, antes de Cristo, já se tinha uma preocupação muito grande em aspectos relacionados, primeiro, ao bem-estar animal, né, a evitar com que aquele animal ele adoeça, e depois em estudar o funcionamento do organismo daqueles animais. Bom, e o papel dos romanos nesse desenvolvimento de criação desses animais? Os romanos, eles consideravam os animais como fonte de riqueza. Ele usava o conceito de utilizar os animais como moeda de troca. Fato esse que acontece até hoje em algumas regiões do nosso planeta, principalmente aquelas regiões mais pobres,
onde é muito comum o pessoal realizar trocas de animais ou utilizar animais realmente como moeda de troca para aquisição de outros produtos. Além disso, os romanos foram a primeira sociedade a quê? A realizar as primeiras exposições de animais, né, como a gente conhece hoje, julgando principalmente a aptidão, a produção do animal, né, que a gente vê bastante comum nas exposições e parques agropecuários que acontecem, né, feiras agropecuárias que acontecem em algumas regiões do nosso país. Além disso, esses romanos eles utilizavam os animais também em ritos religiosos, lembrando que eles eram indivíduos politeístas, ou seja, adoravam vários deuses ali durante aquele período. Então, muitas vezes esses animais eles eram ofertados em sacrifício aos deuses. Era uma forma, segundo aquelas religiões politeístas, de poder purificar a alma. Então, os gregos e os romanos eles tiveram um papel muito importante, principalmente naquele período ali mais antigo, em tentar transformar a zootecnia em um estado de arte, em um estado de criação de animais como ciência. Bom, após esse breve histórico e essa breve informações a respeito do estudo da zootecnia e de informações importantes relacionadas a quais áreas são relacionadas a ela e como que ela se surgiu ao longo do tempo, nós temos alguns termos utilizados na zootecnia que são muito importantes de serem conhecidos. Um deles diz respeito ao genótipo do animal. O que seria o genótipo do animal? Seria um conjunto de genes que ocupam os losses cromossômicos, ou seja, locais específicos onde os cromossomos estão, de um determinado indivíduo, avaliando sua potencialidade hereditária. Hoje em dia, né, a nossa ciência ela evoluiu bastante. Já é possível a gente realizar um mapeamento genético, né, o código genético, o genoma de todos os indivíduos. E esse mapeamento genético é muito importante, por exemplo, para que a gente possa identificar graus de proximidade de algumas espécies com as outras. Por exemplo, através desse mapeamento genético, chegou-se à conclusão de o que difere, por exemplo, o ser humano do macaco, né, por exemplo, de um chimpanzé, é a diferença de um cromossomo. Ou seja, constatando que realmente os primatas são parentes bastante próximos a nós. Além disso, nós temos também o fenótipo, que são aquelas características externas do indivíduo, representado no seu conjunto o próprio indivíduo, ou seja, esse indivíduo ele é o resultado da ação conjunta do genótipo com o meio ambiente. Através da fusão do genótipo com o meio ambiente onde o indivíduo ele está inserido, eu tenho o formato do exterior daquele animal. Lembrando que o genótipo, juntamente com as condições em que aquele animal está, elas vão influenciar bastante nas características físicas daqueles animais. Quer ver um exemplo muito comum? Regiões muito frias, é muito comum os animais apresentarem pelos mais longos. Muitas vezes aqueles pelos eles servem para quê? Para proteger o animal melhor daquelas regiões mais frias. Um outro exemplo clássico, o cavalo pantaneiro, que é o cavalo onde ele é muito utilizado naquelas regiões do Pantanal, por isso ele leva esse nome. Ele é um animal que desenvolveu ao longo do tempo a característica de poder o quê? De poder trabalhar com aquele animal em ambientes alagados, né? Então os cascos daqueles animais, na medida que eles volta e meia estão em ambientes alagados, eles não são um problema dentro daquele tipo de sistema, né? Então eu consigo trabalhar com aqueles animais em ambientes úmidos.
É uma condição adaptativa, influenciada principalmente pelo genótipo com a sua interação com o ambiente. O que já não acontece, por exemplo, com outros equinos. Na medida que eu trabalho com outros equinos em ambientes alagoados, eles tendem a apresentar um problema muito grande de casco, devido ao excesso de umidade. Então, mais uma vez demonstrando como que o ambiente ele exerce uma ação conjunta, juntamente com os genes, né, com o genótipo, moldando características fenotípicas daquele animal. Então, lembrando que o fenótipo é toda aquela característica externa que eu consigo visualizar presente em um determinado animal, em uma determinada espécie, em uma determinada raça. Então, é algo que eu consigo visualizar. Já o genótipo não, é algo interno, né? São aqueles conjuntos de genes ocupando aqueles espaços ali do código genético daquele animal. Então, é uma característica que eu não consigo visualizar. A espécie, o que seria a espécie? Seria aqueles grupamentos de indivíduos com as mesmas características. E que na medida que eu coloco um animal macho da mesma espécie para cruzar com um animal fêmea, eles conseguem gerar descendentes apresentando o mesmo número de cromossomos do pai e da mãe. Além disso, esses indivíduos, esses filhos desses pais e dessas mães, eles podem gerar indivíduos também, ou seja, eles são indivíduos férteis, na maioria das vezes, desde que não ocorra nenhum problema, né, ali relacionado à genética ou alguma doença que pode ser desenvolvida ao longo do tempo que impossibilite aquele animal de se reproduzir. Bom, um outro termo muito utilizado dentro do estudo da zootecnia diz respeito às raças. O que seriam as raças? São aqueles conjuntos de indivíduos de uma mesma espécie com origem comum, ou seja, elas têm um centro de origem comum e finalidades econômicas definidas. Então, por exemplo, um gado holandês, ele é da espécie dos bovinos e da raça holandesa. A origem daquele animal, o centro de origem tende a ser comum. Como o nome já diz, raça holandesa, ou seja, é um animal que possui como centro de origem a Holanda. E além disso, ele é um animal que ele possui finalidades econômicas definidas. É um tipo de animal que ele tem uma aptidão voltada para produção de leite. Tanto é que as vacas leiteiras da raça holandesa são grandes produtoras de leite. E na medida que eu cruzo um touro holandês com uma vaca holandesa, irá nascer um indivíduo, né, um bezerro holandês, com as mesmas características, seja genéticas e também, né, no aspecto fenotípico que caracteriza um animal da raça holandesa. Então, esse é um conceito importante, esse conceito de raça. Dentro da raça, eu tenho o que eu chamo, além da raça, eu tenho o que eu chamo de linhagem, que é um grupamento constituído de indivíduos que descendem diretos de um genitor ou de uma genitora. Então, por exemplo, é muito comum, dentro de programas de melhoramento genético, você adquirir animais através de compra, através de catálogos. Então, esses animais, nesses catálogos que são comercializados, eles são pai de um animal tal e possui como pai um animal X e como mãe um animal Y. Então, esse animal que é filho desse pai Y e da mãe X, ele é uma linhagem deste pai e desta mãe. Assim acontece conosco, né? Nós somos linhagens dos nossos pais. Então, esse aspecto da linhagem é muito importante. Além disso, alguns animais, eles têm o hábito de conviver em rebanho. É muito comum, por exemplo, a gente constatar isso em bovinos,
em rebanho de bubalinos, em rebanho de caprinos e de ovinos. Então, o que seria esse rebanho? Seria um conjunto de famílias e linhagens criadas dentro de um mesmo ambiente, ou seja, que compartilham o mesmo ambiente, sujeito às mesmas condições de vida. Então, além de compartilhar o mesmo ambiente, eles compartilham as mesmas condições de vida. Aonde o animal está se alimentando, os outros animais do rebanho também irão se alimentar. Aonde o animal estará ingerindo água, os outros animais do rebanho também estarão ingerindo água. Na medida que eu vacino, por exemplo, aqueles animais do meu rebanho para a febre aftosa, vacino um, todos os outros têm que ser vacinados. Então, compartilham as mesmas condições de vida. Outro termo muito utilizado na zootecnia diz respeito ao plantel. O que seria o plantel? São grupo ou grupamentos de animais pertencentes ao mesmo criador. Geralmente são formados de uma mesma raça. Então, na medida que um produtor ele possui, por exemplo, em seu plantel, 50 animais da raça Nelore, ele possui um plantel de 50 animais da raça Nelore, que pertencem a um mesmo criador. Outro conceito importante é o de reprodutor. Como que eu defino um animal como um reprodutor? É aquele animal do sexo masculino, ou seja, macho, encarregado de perpetuar a espécie, ou seja, de perpetuar o plantel daquele produtor. E lembrando que essa perpetuação, ela pode ser feita de algumas maneiras, né? Ou através da monta natural. O que seria a monta natural? É quando eu solto esse reprodutor junto ao meu rebanho de uma maneira livre, ou seja, ele está ali de forma naturalmente, e na medida que as fêmeas daquele meu plantel, elas apresentam cio, aquele animal, ele vai cobrir estas fêmeas. Além disso, eu tenho o que eu chamo de monta controlada, que é um aspecto onde eu separo em baias, em locais individuais, o meu reprodutor e a minha fêmea, né, que apresenta cio. Então, qual seria a principal diferença em relação a essa monta natural e essa monta controlada? Primeiro, o animal ele irá cobrir somente uma fêmea em determinado período durante essa monta controlada, o que já não acontece com a monta natural, onde várias fêmeas estão ali presentes no meio. Com relação ao desgaste do reprodutor, o animal, quando ele está em condição de monta natural, ele tem um desgaste muito maior, ele tende a ficar muito mais excitado e agitado, uma vez que vários animais fazem parte ali daquele ambiente. Quando eu trabalho com a monta controlada, não. O animal ele tem as suas atenções diretamente para somente aquela fêmea que foi colocado em um ambiente controlado juntamente com ele. E um outro aspecto muito utilizado dentro da reprodução é a inseminação artificial, ou seja, eu irei retirar, coletar sêmen desse reprodutor e esse sêmen ele vai ser utilizado em programas de inseminação artificial. Além disso, o que seria a matriz? A matriz são aqueles animais do sexo feminino, também responsáveis por perpetuar a espécie. Lembrando que a escolha de reprodutores e matriz ela é muito importante. Isso ocorre por quê? Porque para que eu possa ter bons descendentes, é necessário que eu tenha bons reprodutores e boas matrizes com características muito importantes, tanto do ponto de vista da genética, como características também importantes dentro do aspecto do fenótipo, né, que é outro aspecto muito importante. Então, o genótipo e o fenótipo, eles devem ser levados em consideração na escolha de bons reprodutores e de boas
matriz. Além disso, ainda trabalhando com termos zootécnicos, alguns deles são determinantes para que eu possa estar avaliando se aquele animal é um animal interessante de ser utilizado ou não dentro do meu programa de reprodução, ou seja, como reprodutor ou como matriz. Dentro desses termos, nós temos a beleza, os defeitos, os vícios e taras dos animais, que são conceitos bastante utilizados na apreciação, principalmente de animais domésticos. A beleza, o que seria? A beleza é a eficiência das regiões do corpo do animal em relação à sua utilidade. Então, por exemplo, um animal que apresenta aptidão para a produção leiteira, como a vaca leiteira, ele é um animal que ele tende a apresentar um aspecto, quando visto de costa, mais triangular, ou seja, um animal mais fino na frente e mais largo atrás, com o úbere bastante desenvolvido, o que caracteriza esse animal como um animal com aptidão leiteira. E uma região ela é considerada bela quando ela preenche aqueles requisitos para o desempenho que aquele animal exerce. Então é muito comum, por exemplo, daqueles animais, por exemplo, gado com aptidão para corte. É aquele animal que apresenta um aspecto mais retangular, é aquele animal mais troncudinho, mais socado, mais voltado realmente para a produção de carne, né, que tende a ter o culote ali mais desenvolvido, né, que são os locais onde ocorrem as regiões nobres da produção de carne bovina e também de outros animais, como por exemplo suínos. Então, dentro desses aspectos, tanto raciais quanto da espécie e a sua aptidão, a gente consegue determinar o que a gente relaciona de belezas relacionadas a essas diferentes raças e espécies, de acordo com a sua aptidão. Dentro desse conceito, um aspecto muito importante que a gente tem diz respeito ao eixo dos cascos, que são o que a gente chama de aprumos. O interessante é que os eixos dos cascos eles estejam o quê? Simétricos, ou seja, de maneira equilibrada uns aos outros. Como nós estamos percebendo, por exemplo, nessa figura, que representa cascos de equinos, e nesta figura de abaixo, representando cascos de animais bovinos. Alguns animais podem apresentar os eixos dos cascos voltados ou para dentro ou para fora, o que não é uma característica desejada. Primeiro que esses animais eles têm mais dificuldades em quê? Em se locomover. Então, muitas vezes, em alguns sistemas de produção, esses animais podem ficar prejudicados, uma vez que eles têm que caminhar para poder ingerir água, caminhar para poder ingerir sal mineral ou um sal proteinado. Na medida que ele tem dificuldade em se locomover, ele vai ficar realmente com o seu sistema comprometido na ingestão tanto de água quanto de sais minerais, uma vez que ele demora mais chegar e voltar até o local. O outro aspecto importante diz respeito à reprodução. Nós falamos que em alguns sistemas é comum eu trabalhar com monta natural ou monta controlada. Na medida que o animal ele apresenta problemas relacionados a aprumos, se ele é uma matriz, muitas vezes ela não consegue suportar o peso, por exemplo, de um touro, né, devido a esses aprumos mal formados. E se ele é um touro, ele tem dificuldade em subir em cima da vaca, em função também desses aprumos mal formados. Então, a importância da gente trabalhar com os eixos sempre de maneira simétrica. Isso é muito importante de ser avaliado em programas de reprodução, uma vez que são características bastante hereditárias. Na medida que pais e mães, ou seja, reprodutores e matrizes, apresentam problemas de casco, eles podem estar passando aquilo ali para os seus descendentes.
Então, dentro desse termo de beleza, nós temos o que a gente chama de beleza absoluta, que é bastante eficiência de acordo com a utilidade, não importando aptidão, raça ou idade. Então, por exemplo, uma beleza absoluta, aprumos perfeitos, bem simétricos, bem conformados, como vistos na figura anterior, são tidos como beleza absoluta. A beleza relativa, ela diz respeito a que ela é exigida para uma determinada utilidade. Então, por exemplo, o bovino tipo carne, ele deve apresentar o culote cheio, né, aquele animal mais quadrado, mais troncudinho, mais socado, e o tipo leite, um corpo mais anguloso, mais voltado para o aspecto triangular, principalmente apresentando o úbere mais desenvolvido, né, que é um aspecto muito importante. O úbere desenvolvido, muitas vezes, ele é um indicativo de que aquele animal ele tem uma boa produção de leite. Além disso, é possível constatarmos em alguns úberes algumas veias grossas, sinuosas, né, que se apresentam ali naquele úbere, também indicando aquele animal como um bom produtor leiteiro. E temos também o que a gente denomina de beleza convencional, que são aquelas apresentadas para fins comerciais, né? Pode ser aquela beleza, por exemplo, adquirida através de movimentos naturais, ou seja, por exemplo, o cavalo da raça manga larga machador, ele leva esse nome porque ao longo do desenvolvimento da sua raça, ele desenvolveu uma marcha natural, por isso que ele é chamado de manga larga machador, ou adquirida, o que pode ser obtido, por exemplo, em adestramentos ou domas racionais de animais. É o que a gente observa, por exemplo, em provas de hipismo, onde o animal é condicionado a saltar, né? Em provas de marcha, onde o animal é condicionado a marchar, né? São exemplos aí de movimentos adquiridos, ou seja, que foram condicionados para que aquele animal ele pudesse apresentar esses tipos de movimentos. Então, esse tipo de beleza é chamado de beleza convencional. Então, nós já falamos dentro das belezas da importância dos aprumos, né? Eles devem realmente ser simétricos, bem equilibrados. Os membros eles têm que ter uma direção correta ali em direção ao solo, de modo que o peso corporal do animal ele consiga ser distribuído de maneira igual sobre cada um daqueles membros, né, daqueles aprumos. E o defeito, ele é o quê? Ele é o contrário da beleza. Ele pode ser caracterizado com uma má qualidade física presente no animal. E assim como a beleza, a gente pode classificá-lo em absoluto, relativo, convencional, congênito e também adquirido. Como defeito absoluto, nós podemos ter, por exemplo, aquele que prejudica o animal em qualquer situação. O exemplo, aprumos mal formados. Nós já falamos dos problemas de aprumos mal formados com relação a quê? Com relação a problemas na locomoção, com problemas relacionados à reprodução, uma vez que o animal ele não consegue, né, realizar a monta de maneira correta. Existe também aquele defeito relativo, que é aquele que prejudica parcialmente o animal. Então, por exemplo, um cavalo de sela, quando ele é castrado tardiamente, ele pode apresentar um pescoço mais grosso. E o pescoço grosso ele não é uma característica importante em animais de sela. Por quê? Porque aquilo ali dificulta o movimento, com que aquele animal possa se locomover de maneira mais rápida. Aonde que é comum a gente visualizar animais com o pescoço mais grosso, equinos? Principalmente aqueles animais utilizados para tração animais, que são animais mais pesados, que conseguem estar, né, através da tração, são utilizados para poder carregar alguns implementos, como por exemplo carroças, trados, arados, carro de boi, por aí vai. Além disso,
nós temos o defeito convencional, que é aquele estabelecido pela moda ou fim comercial, né? Vai muito daquele aspecto do modismo. Eu lembro que antigamente, por exemplo, o cavalo pampa, ele não era considerado um animal de boa qualidade. O pessoal refutava cavalo pampa. Tinha-se aí uma crendice, eu costumo dizer, né? Porque não tem nada relacionado à pelagem do animal que diz respeito ao seu aspecto, à sua, seu caráter genético e como envolvendo a questão racial e de qualidade daquele animal. Então tinha-se um preconceito com relação a cavalo pampa. Fato esse que hoje não é constatado. Pelo contrário, o animal pampa, né, que tem aquela pelagem mais diversificada, mais pintada, mais malhada, ele tende a quê? A ter um valor comercial mais alto em relação a outros animais que apresentam outros tipos de pelagem. Então as pelagens elas podem não se enquadrar na pretensão do indivíduo. Um outro exemplo de defeito convencional e que também começou a ser corrigido em relação à pelagem diz respeito ao Nelore. O gado Nelore ele é uma raça que ele apresenta como pelagem padrão uma pelagem branca. Então, em julgamentos, né, em exposições onde se avaliavam aqueles animais em pistas, geralmente eles não aceitavam animais que apresentavam outras pelagens, né? Tanto aqueles animais que apresentavam pelagens malhadas ou animais que apresentavam pelagens avermelhadas. Hoje em dia isso já mudou. A Associação Brasileira de Criadores de Nelores, elas já aceitam esses tipos de animais. Então, por isso que eu falo que esse defeito convencional, ele muitas vezes segue conceitos de modismo ou com finalidades comerciais e que ao longo do tempo pode ser que esse modismo ele mude, né? E o que era ruim passou a ser algo interessante, como acontece, por exemplo, com o cavalo pampa, e o que não era utilizado para pista, hoje já é o que acontece, por exemplo, com Nelores com pelagens avermelhadas. E o defeito congênito? O que seria o defeito congênito? Seria aquele devido às anomalias do crescimento e ou da forma do esqueleto, ali da anatomia do animal. Então, por exemplo, existem alguns animais que podem apresentar o que a gente chama de criptorquidismo, que é a ausência de testículos. Aquele animal ele nasce com os testículos ausentes. Portanto, esse animal ele não pode ser utilizado em programas de reprodução, uma vez que, pelo fato dele não possuir testículo, ele não apresenta espermatozoides para ser utilizados na reprodução. É o defeito adquirido, que é aquele que surge durante a vida pós-nascimento do animal. Então, por exemplo, a cegueira. A cegueira ela pode surgir por deficiência de vitamina na nutrição do animal, principalmente vitamina A, que é o que a gente constata, por exemplo, com a cegueira noturna, que é um aspecto muito relacionado, né, à deficiência nutricional, principalmente dessa vitamina A, ou também pode ser que algum animal apresente, por exemplo, problema relacionado a diabetes, e a cegueira ela esteja relacionada, né, ela foi desenvolvida graças àquela doença que surgiu no animal. Por isso que a gente fala que é um defeito adquirido. Além disso, estudando ainda os termos zootécnicos, nós temos o conceito de vício. O vício ele está relacionado a quê? A má qualidade de comportamento do animal. Esse vício ele pode ser adquirido devido a uma doma mal feita, incompleta, hereditariedade. Existem, por exemplo, animais mais agressivos que podem gerar indivíduos também mais agressivos, ou seja, filhos mais agressivos. E ao manejo incorreto, que pode causar vícios nos animais. Então, por exemplo, um animal que apresenta deficiência de cálcio, ele pode, volta e meia, né, ali na área da pastagem, na medida que ele encontra um osso, está se alimentando de osso. Um animal que apresenta deficiência nutricional, ele pode se alimentar de terra,
Devido a quê? Devido à deficiência nutricional que está presente na sua dieta. Então nós temos aí como exemplo de vícios, cavalos que podem morder algo, né? Sem que nada aconteça. Então o cavalo ele tem o hábito, né? Se a pessoa chega perto, ele já está realizando a mordida, e algumas vacas que podem mamar em si mesmas. São exemplos aí de vícios que podem ocorrer. E nós temos também o conceito de tara. Lembrando que a tara é qualquer sinal visível e visto pelo exterior do animal que pode depreciá-lo em termos de qualidade. Então, por exemplo, um animal ele pode apresentar tumores moles ou duros. É muito comum, por exemplo, o aparecimento de tumores quando vacinas ou animais são vacinados de maneira incorreta. Manqueiras provocadas por esforço em trabalho ou por acidente. Então, o animal, quando ele é submetido a um trabalho excessivo, ele pode apresentar problemas de manqueira, ou quando o animal quebra a perna, ele vai mancar ali para o resto da vida. E cicatrizes acidentais, né? O animal se cortou em uma cerca, o animal ele passou ali próximo a um local onde entrou algo ali no seu olho, fazendo com que o olho daquele animal, né, ele se tornasse cego. E cirurgias também, o animal que passa por alguma cirurgia, ele vai ter uma cicatriz que é obtida. Isso tudo são considerados taras. Bom, então a nossa aula de hoje, ela termina aqui. Então em breve nós encontraremos mais uma vez. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.